Olá, bom dia, internautas jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui, Casa Graciela e Raymond Gato, mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com todo mundo. Não tem com quem não mexe, acho que até com um budista mexe. Não tem como não mexer. Muitas vezes, é muito comum, todo mundo tem emoção, né? Todo mundo sente as coisas em determinado momento. Mas, às vezes, essa emoção é demais, ou ela passa até a nos dominar, né? Muitas vezes, assim, o medo, as pessoas acabam deixando de fazer muita coisa por causa do medo, né? Ele paralisa, ou a pessoa, não quero mais sair de casa, não sei o quê, e ele vai crescendo, né? Assim como a raiva, né? Muitas vezes a pessoa entra num ritmo de raiva e os seus movimentos vão sendo quase sempre assim, frenético e várias outras emoções. Sim. Quando isso acontece, quando você sai do equilíbrio, isso pode ser um movimento sistêmico? Ele pode estar te indicando alguma coisa nesse sentido? Sim. Novamente, a gente traz esse assunto com o olhar sistêmico, a gente traz essa ampliação de olhar, então eu gosto de convidar quem está assistindo, quem participa desse momento e desse olhar, que coloque esses óculos sistêmicos. E lembre, eu gosto de sempre trazer um pouco da base do que é o pensamento sistêmico quando a gente coloca esses óculos sistêmicos, então. E sempre lembrando que existem leis da natureza, existem movimentos fundamentais a partir dessas leis da natureza, e quando nós validamos essas leis, nós temos uma consequência mais saudável, mais feliz, com mais desenvoltura. E quando nós violamos essas leis, nós temos consequências pejorativas, disfuncionais. O que são essas leis, né? O que está por trás desse olhar sistêmico, que é a base da base da base? Então, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Nós validamos quando nós consideramos aqueles que pertencem, quando nós sabemos quem pertence, quando nós consideramos todos que pertencem na mesma medida, isso é muito importante. Então não existe melhor e pior quando nós pensamos em pertencimento, existe o mesmo direito de pertencer para todas as pessoas, absolutamente todas, independente do que ela faz na vida, independente do comportamento. O já veio dar um oi aqui. Além do pertencimento, então, nós também precisamos compreender que existe a ordem e cada um tem um lugar nessa ordem. E quando eu me posiciono no meu lugar, diante da ordem do meu sistema familiar de origem, e eu compreendo o que significa o meu lugar e eu funciono a partir do meu lugar, a minha vida vai ser mais fácil, vai ser mais leve. E ainda a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio de troca, o equilíbrio entre o que a gente recebe e aquilo que a gente dá. E essas três leis, elas impactam a nossa vida 24 horas por dia, durante todos os dias da nossa existência e além da nossa vida também. O que significa isso, Gra? Que tem coisas que aconteceram com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós, ou com alguma outra geração passada, que ainda permanece atuando no sistema. E mesmo que eu não saiba daquilo que aconteceu lá atrás, com os meus antepassados, com os meus familiares, ou com pessoas envolvidas com os meus familiares, que isso também faz parte do meu sistema, eu sou impactada pela informação. E onde isso se encontra com os meus sentimentos, com as minhas emoções desequilibradas, por exemplo, como o medo, como a raiva, como sentimentos de menos-valia, por exemplo, que é uma coisa que impacta muito, o não merecimento. Né? Talvez o não merecimento seja a memória que está ainda abaixo do medo, da raiva, da culpa, porque se eu não mereço, eu tenho um sentimento de não merecimento, não vai acontecer as coisas que eu desejo, porque quem não merece tem culpa, sente culpado ou sente pecador, se sente pecador. É importante deixar bem claro que assim, isso não é uma coisa consciente, né? Não. Eu não acordo de manhã e falo assim, eu não mereço, eu sou culpada, isso tá tão dentro da gente, né?
que às vezes a gente não percebe e vai perceber nesses movimentos, quando as coisas não avançam. Como é importante ter essa percepção de que, mas eu não me sinto, eu não fico pensando que eu não sou merecedora. É perfeito o que você trouxe. Porque é uma informação que ela está oculta, ela está na nossa memória. Então o que acontece? Aqui e agora, eu só vou mensurar se eu tenho merecimento ou não se eu conseguir perceber que tipo de vida eu estou experimentando. Então, como eu sei que eu mereço, eu avalio. Eu sinto felicidade, eu sinto alegria, eu me sinto feliz com as coisas que eu estou conquistando, eu me sinto feliz com o meu trabalho, eu me sinto feliz no círculo de amigos. Isso é mensurador de merecimento. Eu quero muito alguma coisa que eu não estou conseguindo alcançar, mesmo que eu me dedique, tem não merecimento aí. Porque se tem um movimento de merecer, o universo te presenteia com aquilo que é a tua vibração, com aquilo que é o teu desejo. Então, todos esses sentimentos, o não merecimento, a raiva, o medo, a intolerância, o vitimismo, são coisas que não estão aqui. Eu, vítima? Não, eu não sou vítima. Eu sou uma pessoa que faz o que tem que ser feito, né? Só que muitas vezes a gente é vítima num outro nível. Aí quando a gente não assume as nossas responsabilidades, a gente já está sendo vítima, né? Só que a gente não faz isso consciente, porque aqui na minha consciência fala, eu assumo minha responsabilidade, eu faço o que tem que fazer, eu faço o meu trabalho bem feito. Mas é um outro movimento de vitimismo. E é importante que a gente se flagre nesses movimentos. É essa percepção que vai fazer a diferença, né? Porque muitas vezes assim, eu sinto medo, mas nossa, é normal ter medo, esse mundo tá muito violento, né? Olha o noticiário e tal. Eu sinto raiva, é normal, as pessoas hoje não têm mais tolerância, olha aquele cara que aquele cara falou. Você tá o tempo todo justificando, né? Permanecer no estado. Para permanecer nesse estado. Então existem várias maneiras como a gente experimenta esses estados, né? De raiva, de medo, de conflito. E, por exemplo, o medo. Como o medo atua na minha vida? Como que eu vivencio as experiências de medo? É algo que me sequestra e não permite que eu vá além? Então, o medo pode me limitar em relação a relacionamentos. Por quê? Porque talvez eu sofri demais num relacionamento anterior. Eu fui traída, ou eu fui abusada, ou eu fui violentada moralmente. Então, agora eu tenho medo de me relacionar de novo porque eu tenho memórias do que aconteceu antes. Mas pode ser que não tenha nada a ver com a minha história. Pode ser que eu tive bons relacionamentos e de repente me vem um medo e eu não dou conta mais de estar disponível para um relacionamento. E se eu olho aqui na minha história, está tudo certo. Só que não é só a minha história que impacta. Tem a história da minha mãe, o relacionamento do meu pai com a minha mãe, tem os relacionamentos do meu pai com os ex dele, com as ex dele, da minha mãe com os ex dela, se eles tiveram um relacionamento, ou pode ser mais de trás uma memória ainda, dos meus avós, dos meus bisavós. Então uma boa maneira de eu me perceber e lidar com aquilo que eu estou sentindo é mensurar que tanto que isso atrapalha a minha vida. E a grande jogada é o que eu faço com aquilo que eu sinto e o que eu faço com aquilo que eu identifico. Então eu posso justificar o meu medo, porque claro que eu tenho medo de me relacionar. Olha a minha história, olha o que aconteceu comigo, olha o que aquele cara fez comigo. O que eu estou dizendo com isso? Além de estar justificando, existe uma vítima e um abusador, entre aspas, um perpetrador ou duas partes, uma parte que foi violada e uma parte que viola. O que eu estou dizendo? Eu sou a coitada da vítima dessa circunstância. Ou eu posso me dar conta que aconteceu algo com a minha mãe e eu posso justificar de novo. Claro, como eu vou estar disponível para a vida? Esse negócio de sistêmico diz que a gente carrega tudo dos antepassados. Então, olha a minha história. É claro que eu nunca vou dar certo. É claro que as minhas relações não vão funcionar. E eu, de novo, sou o quê? Vítima, eu justifico e bem justificado. Porque é claro que tem uma verdade nisso que eu estou falando.
Então, o que é preciso acordar? O que eu faço com aquilo que eu identifico? O que eu faço com aquilo que aconteceu? E a minha disponibilidade atual é o reflexo do futuro eminente. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que eu estou contendo, aquilo que está contido em mim, como memórias, como informações, é o que se mostra no meu próximo passo. Então, se eu estou disponível para um relacionamento bem-sucedido, é claro que esse relacionamento vai chegar para mim. Se eu continuar vítima daquilo que aconteceu no passado, da minha própria história ou da história do meu sistema, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, não tem como eu experimentar outra coisa, porque eu estou toda envolvida por dentro do meu inconsciente, não é uma coisa que está aqui, com aquela história. Gra, mas eu faço o que com isso? A gente pode trabalhar as questões, pode ressignificar. Ou vindo um insight que eu olho para trás e falo, sim, essa era a história da minha mãe, naquele tempo era assim, naquele tempo ela não tinha recursos para lidar com aquilo que aconteceu. Se a história ainda existe entre meu pai e minha mãe, onde essa relação não é bem sucedida, eu preciso considerar que essa é a história deles. Então, por consciência, por compreensão, eu posso já me posicionar diferente aqui agora no meu presente. Isso vai fazer com que o resultado aqui no próximo passo, na próxima semana, nos próximos meses, no próximo ano, seja diferente, porque eu lidei diferente. Se aconteceu algo na minha própria história, eu faço o mesmo percurso, eu preciso me encontrar com aquela situação e eu preciso reconhecer que aquilo foi assim, porque 50% da responsabilidade era minha. Não tem como eu falar a culpa é sua se eu estou envolvida nessa relação. Porque se não está bom aqui, eu posso escolher me retirar. Se eu não tive recursos para tomar essa atitude naquele momento, eu posso dizer para mim mesma, eu sinto muito. Porque aqui tem assim, ó, inconscientemente, tem uma acusação para nós mesmos. Como eu pude ser tão burra? Como eu pude suportar tanto? Como eu pude me conformar com uma vida tão miserável? Como que eu não vi isso antes, né? Então, e aí vem o quê? O movimento para frente exige, presta atenção, exige auto-perdão. Exige auto-perdão e não é pedir perdão para outra pessoa, não é uma necessidade de ser perdoado pela outra pessoa, não tem nada a ver com o outro. É um auto-perdão porque eu só vou conseguir sair desse estado a partir da minha própria responsabilidade, das minhas pernas, da minha atitude. Então, reconhecer é importante, não importa em que instância essa informação está lá atrás. Reconhecer, dar um lugar, se perdoar, né? Se eu fiquei emaranhada, envolvida com a situação dos meus pais, é o mesmo movimento. Eu desaprovo essa minha atitude, eu desaprovo a minha mãe, eu desaprovo o meu pai e eu fico abraçada com aquela história. A minha vida quer ir pra frente, eu quero me movimentar, mas a minha alma tá aqui, tá nessas objeções. Então eu preciso começar a considerar aquilo que é a verdade. Eu gostaria que fosse assim? Não. Eu concordo com isso? Não. Se eu pudesse, eu faria diferente? Sim. Porém, mas, entretanto, essa é a história. Não tem como mudar isso. A gente já falou várias vezes, né? A gente já falou sobre perdão, já falamos sobre traição, já falamos sobre esse movimento de você, os teus relacionamentos passados, né? Não adianta você querer fechar os olhos, esquecer, ou deletar, ou apagar, que isso não vai resolver. E se você não trabalhar, né, nesse momento, isso vai se repetir, não é? Isso. Você tende a atrair de novo, né? Isso. Então, assim, eu falo assim, eu rompi porque esse tipo de homem não presta, porque blá, 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 eu justifico porque eu rompi. E eu tomo uma atitude de romper, mas aqui dentro tá a mágoa. Eu costumo dizer assim, você vai experimentar o mesmo cenário, as mesmas situações com personagens diferentes. Então você vai fatalmente encontrar uma situação onde você vai ter a mesma experiência. Por quê?
tudo na vida é oportunidade. Tudo na vida é oportunidade. Tudo que acontece aqui e agora é uma oportunidade de eu ou apreciar muito, agradecer muito. Se não é possível ainda agradecer e apreciar, porque a gente precisa entrar na apreciação, eu preciso começar reconhecendo. Então eu reconheço a verdade, eu reconheço aquilo que é e eu dou um lugar. Sim, foi assim, sim, foi assim. E eu vou dando um tempo para que o meu corpo, para que a minha cabeça, o meu coração assimile essa informação. Não é agradecer aquela desgraçada que apareceu na minha vida sem eu ter lidado com isso primeiro, porque senão vai ser falso. E se for gratidão da boca para fora porque eu entendi, mas o meu coração tá ferido, não vai funcionar. Não vai resolver. Porque eu preciso lidar com a dor, com a ferida. E de novo, essa ferida pode estar ligada sim com essa relação, mas com certeza tem algo atrás que precede essa ferida. Ela só aconteceu porque já tinha algo ali atrás movimentando. Então, o jeito que eu me relaciono com um relacionamento amoroso, por exemplo, ele é sim todo impactado, tá todo misturado com o passado do meu sistema. Aí você fala, meu Deus, que difícil, eu nem sei o que aconteceu lá no passado. E o que eu faço? As pessoas que experimentam a vida no presente, as pessoas que não reclamam, as pessoas que não justificam, as pessoas que não criticam, as pessoas que não julgam, elas podem ter a encrenca que for lá atrás, elas estão disponíveis para a vida. Eu acho que você falou uma questão que é muito importante, né? E que nós já falamos sobre isso também. O que nos prende ao passado, o que nos prende ao que está ruim, é o julgamento. É o julgamento. Toda vez que a gente julga que você quer dar sua opinião, né? Isso. Você tá se abraçando, como você diz, né? Você tá se abraçando com aquele poste lá e não tá disponível para cá. Então a alma tá aqui e a tua mão tá aqui, tá misturado com aqui. Então não tem como você experimentar algo novo aqui. E é importante, muito, 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 muito importante esse estado de consciência de ter discernimento do que é reconhecer e do que é julgar. Porque você pode falar, então eu não posso mais ter opinião? Não posso mais olhar e falar nada? É diferente um movimento de julgamento e um movimento de reconhecimento. E na maior parte das vezes a gente não olha para trás reconhecendo, percebendo o que é a verdade. A gente olha para trás com o dedão bem fincado e dizendo, julgando, criticando, reclamando, justificando que aqui não dá certo porque aqui foi assim. Essa pessoa que faz isso, e eu tô falando de 97% da população, tem dificuldades de experimentar o presente e tem muita dificuldade de experimentar um futuro apreciativo, um futuro daquilo que você quer experimentar. Então, se os seus planos não estão dando certo, não importa se for no relacionamento, as suas férias, não importa o que for, você precisa se perceber, se flagrar onde você está e o que você está fazendo com aquilo que você tem aqui e agora. Você está aqui ou você está lá? E assim, eu falava quando eu conheci tudo isso, né? Eu gosto muito de falar das minhas experiências porque é aquilo que eu tenho de mais precioso. Eu queria uma câmera, tipo uma câmera do BBB, que ficasse me filmando e me flagrando 24 horas por dia, para eu poder perceber, me assistindo, onde é que eu enfiava os pés pelas mãos e não percebia. Porque a gente não percebe que faz. E essa atenção plena, essa atenção consciente, ela dura alguns minutos do dia, depois a gente se mistura com a rotina e esquece. Quando você vê, você já está totalmente emaranhado de novo só porque não estava com a atenção plena. E é uma questão de hábito, né? A gente cresceu fazendo isso é normal, todo mundo faz, né? Então, não tem nada errado, mas é que tem consequência, né? Então, mas também tem mecanismos, aí né? Que tá o ponto. Sempre tem uma justificativa para essa situação que eu estou. E quando eu justifico, eu sou vítima. Toda justificativa impede o crescimento. E o que eu faço, então? Se eu chego atrasada porque furou o pneu, eu não posso justificar que furou o pneu?
E muitas vezes a gente inventa que furou o pneu para justificar. Então, é muito mais rico e construtivo eu falar: Carla, eu sinto muito pelo atraso. Acabou. Eu não preciso falar: ai, acordei, já deu um tumulto lá em casa porque tem uma história linda que justifica o meu atraso. Só que isso me impede de crescer. E quem justifica é vítima. Olha que dolorido que é isso, né? Eu sei por que é dolorido. Porque eu experimentei isso. Eu vivia justificando. E às vezes a gente se justifica até pra gente mesmo, né? Claro. Justifica aqui e vai contando lindas histórias de justificativas e vai até gostando daquele estado confortável, que é aquela zona de... Quase que uma realidade paralela, né? Pra viver. Então, a gente falou aqui desses sentimentos que nos sequestram e no começo nós falamos da raiva e do medo, né? Então, como lidar melhor com esses sentimentos que são do dia a dia, que são frequentes, que são comuns de todas as pessoas? Quando eu falo 97% da população, são só 3% que estão num nível de consciência. E se eu mensurar onde eu me encaixo, eu estou nos 3% ou nos 97%? Depende da hora, depende do dia, depende da circunstância, porque por muito tempo eu fico também, mesmo com conhecimento, eu fico na porcentagem dos 97%. Então, estar disponível, esses 3%, é algo que não é... É um exercício diário. É um exercício diário, não é? Eu atinjo, eu entro nesse 3% e agora eu sou o 3% e eu sou a pessoa consciente da vida. Não. A gente fica caminhando entre os 3% e os 97%. E a gente precisa reconhecer isso também. Eu estou quase na plenitude, porque eu já conheço tantas coisas e a minha vida é um mar de rosas. Mentira. Né? Me livrei do ego, agora eu sou fantástico. Pura mentira, né? Então, como eu faço, a grande sacada no meu ponto de vista é o que eu faço com aquilo que eu percebo. Eu já falei isso antes. Mas, na vida diária, no comum, com aqueles pequenos medos, um medo muito, muito, muito comum de quem é mãe é um medo pelos filhos, né? Ou pelos sobrinhos. Que eu conheço alguém aqui que tem sobrinhos que se preocupa também. Pode não estar acontecendo nada de errado agora, nenhuma situação de conflito, nada. Mas tem um medo iminente, é um medo de que algo aconteça logo ali. E esse medo, ele é uma vibração. E uma vibração impacta, independente se eu rezo ou não rezo. O que comanda a minha realidade não é Deus me castigando ou Deus atuando. Deus atua na medida que eu me disponibilizo com fé, com crer que Deus vai atuar da melhor maneira. Quem tem medo, presta atenção. Isso é bem dolorido, tá? Então presta atenção. Quem tem medo não tem fé. Quem tem medo acusa Deus. Tá separado de Deus. Porque se eu tenho medo, eu não confio que Deus vai atuar da melhor maneira. A gente pode deixar claro assim, não é também virar um inconsequente, né? Não precisa andar na ponta do precipício, né? Não. Atravessar o trilho do trem, né? Bom você trazer isso, porque é o que acontece. De coerência também, o medo, a raiva, todos os sentimentos que a gente chama de sentimentos de baixa vibração, eles também nos protegem de algo. E é importante que a gente se perceba. Então, esse medo que eu tô falando, que diz que eu não tenho fé, é um medo de que algo vai acontecer pra você, é um medo de que o meu trabalho não vai dar certo, é um medo de eu começar essa live e não saber o que falar. Então, eu não tô confiando nem em mim e nem no todo. É diferente. Quando eu falo que o medo é bom quando ele faz eu refletir sobre o próximo passo. Eu tô com medo de que vai acontecer algo com os meus filhos, então eu avalio. Tem segurança onde eles estão? Se eles estão na casa de um colega, eu conheço os pais desse colega? Eu conheço
o dia a dia, mais ou menos, as preferências desses pais. O que eu tô falando com isso? Tem pais, isso é uma percepção minha, que, por exemplo, tem um vídeo pornô lá na televisão, na cabo, sei lá, tem esses canais, e não tem o cuidado de bloquear o canal. Uma criança vai mexer lá na televisão, vai abrir o quê? Pra mim, não é saudável que os meus filhos, numa idade pequena, né, assistam algo que eu não acho que é adequado. Então eu preciso saber o que acontece lá na casa dos pais dos colegas dos meus filhos. Que tipo de comportamento que faz sentido para eles? Tem a ver com o que eu tenho como verdade, como valores? Então eu preciso mensurar onde eu deixo meu filho ir. Porque às vezes é tão confortável se livrar um pouco das crianças, no sentido de ter um pouco de sossego, que dá muito trabalho mensurar onde eles estão. E aí vem um medo, e eu não sei nem o que é aquele medo. Mas é um medo por causa da irresponsabilidade. Pais são responsáveis pelas crianças. As crianças não têm condição ainda de se responsabilizar pelas próprias ações, pelas próprias... por nada. Quando se relaciona à segurança. Mas isso também não justifica trancar as crianças em casa, né? Aí tem outro movimento. Sempre o mensurador. Né? O que eu faço com aquilo que eu estou experimentando. O que é bom senso? Nem pra cá e nem pra cá. Caminho do meio. Nem liberar tudo e nem trancar. Caminho do meio. Que significa perceber o que é a verdade, o que é a realidade. Os meus filhos vão pra escola de bicicleta, é tranquilo o percurso, é seguro o percurso, eles têm habilidade de andar de bicicleta na cidade sem ter algum adulto junto, faça esse percurso umas 5, 6 vezes com eles e depois libera. Agora, toma a bicicleta, toma a tua mochila, se manda e se vira. Daí eu começo a dar uma taquicardia. Meu Deus do céu, eu dei responsabilidade demais, meu Deus do céu, não sei se eu dar conta, meu Deus do céu. Então, que contexto que tem junto com o medo? Que contexto tem junto com a culpa? Que contexto tem junto com a raiva? Isso tudo que precisa se perguntar, né? Precisa. E daí com os filhos, assim, com o marido. Aí meu marido vai sair. Aí ele vai uma janta só de homens. Aí dá 11h30, não chegou e nem mandou mensagem. Aí começa. O que é isso? Você está criando a realidade. Você está co-criando aquela merda toda que você está aqui. Então, por que eu tô sentindo medo? Começa a perguntar. Eu já tive motivos para desconfiar do meu marido? Não. Ele já fez alguma coisa que me avalaçou? Não. Ou, sim, eu tô com medo porque ele já me traiu. Então, essa relação precisa ser ajustada a ponto de voltar a ter confiança. Isso dá trabalho. Isso é coisa de autorresponsável. E quando a gente não consegue lidar com a situação, não consegue conversar e falar assim, eu ainda fico desconfortável porque eu ainda tenho muito medo pro meu marido, por exemplo, se ele já me traiu. E eu preciso ter coragem para falar, eu preciso ter disponibilidade para dizer o que eu tô sentindo. Aí eu tô sendo adulta. Se eu não tenho coragem de falar, se eu não dou conta de resolver a situação, mas quando ele sai eu fico aqui com medo, eu estou tendo uma atitude infantil de criança que não tem condição de cuidar da própria segurança. A criança não tem essa condição e muitas vezes eu com 44 ainda não tenho também, porque se eu não tenho coragem de tomar uma atitude de autorresponsável, eu estou muito no movimento infantil. Claro, e a gente já conversou algumas vezes até sobre isso. É normal, eu sinto, não sei o quê, mas você não precisa viver com isso, né? Você pode viver uma vida mais tranquila, não há necessidade de você ficar preocupado se teu marido vai voltar ou não vai voltar, se a criança vai de bicicleta ou não, se eu saio de casa, vou pro shopping, vou pro mercado. Quer dizer, tem ferramentas para trabalhar com isso, você não precisa sentir, não precisa limitar a sua vida por causa disso, né?
E essas, quando a gente fala ferramentas, a ferramenta mais importante é o conhecimento, né? Quando eu trago essa percepção do que são as leis sistêmicas, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, é porque muitas vezes as violações dessas leis estão na minha experiência pessoal, estão na experiência em relação aos meus pais, estão na experiência das gerações anteriores e eu não sei. Então o conhecimento, ele me dá a oportunidade de compreender como eu posso fazer para lidar com essas situações, porque o medo, o desconforto, a culpa, o pecado fazem parte da nossa vida, como você falou antes. É normal, do humano experimentar tudo isso. E quando eu falo do conhecimento, não significa que eu não vou mais sentir medo, que eu não vou mais sentir raiva, que Deus está no comando e eu posso erguer as minhas pernas e deixar o pau torar. Não! Significa ser responsável, significa fazer algo com o conhecimento que eu adquiro. Então, primeira parte, eu preciso ter consciência, porque antes eu era inconscientemente, porque eu não sei do conhecimento, incompetente. Então eu violo porque eu nem sabia que tinha pertencimento. Aí eu conheço a lei do pertencimento. Adoro essas fases da consciência. Eu conheço que existe pertencimento. E eu continuo violando. Eu falo que a minha sogra é isso, que Deus me livre de ter uma mãe que nem ela. Ou eu falo, Deus me livre o meu chefe, porque ele é um chato, porque nananá. E eu, mesmo sabendo que é pertencimento, pelo julgamento, eu excluo as pessoas. E aí eu começo a perceber, nossa, mas como é esse negócio de pertencimento mesmo? E aí eu penso, e como é isso na prática? E aí eu começo a ser conscientemente competente. Eu começo a olhar para o meu marido e falar, sim, essa é a mãe dele, sim, esse é o pai dele, sim, tem um contexto aqui. Nossa, isso me dá mais tranquilidade e a minha relação começa a ficar mais gostosa. Percebe que isso influencia em todos os sentidos, porque quando eu vou reconhecendo, eu vou me estruturando, eu vou ficando um pouco mais potente. E quando eu estou mais potente, o medo já não me aterroriza tanto. A raiva já não vem tão forte. Então, quando eu começo a validar esses princípios, conscientemente e competente, a minha vida começa a ter um outro nível. Eu começo a ter uma outra disponibilidade. Então, eu não faço porque eu não sei, inconscientemente incompetente. Depois, eu não faço, mas eu sei, eu sei, mas não faço. E aí eu posso escolher. Lá na primeira live, talvez vocês de repente começaram a entender que isso existe. E aí vocês não estavam ainda na prática. Agora vocês já podem ir para a prática. Então, inconscientemente incompetente, porque não sabia, não fazia. Conscientemente incompetente, sabe, mas não faz. Conscientemente competente, porque sabe e faz, começa a validar, começa a experimentar o que são essas leis. E com o movimento de integrar esse conhecimento, daqui a pouco você está inconscientemente competente, porque você não precisa mais se lembrar que a Carla tem um pai e uma mãe. Eu já olho para ela com o pertencimento inserido. Eu já olho para o meu chefe e vejo que atrás dele tem um contexto, tem acontecimentos, tem fatos que motivam ele nesse comportamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas, em todos os contextos, em todas as circunstâncias, não são sozinhas, não são filhas de chocadeira. E se eu estou experimentando um relacionamento disfuncional, o que é que em mim atrai? Qual é o meu 50% de responsabilidade? Se o trabalho não está bom, o que fez com que eu atraísse essa situação? Autorresponsabilidade. Nossa, eu morro de medo do meu chefe. O que eu faço com medo? Por que o medo me apavora? Por que isso está na minha vida? Com o conhecimento, você começa a encontrar recursos para lidar com isso que está aqui. E tem uma atividade que você geralmente costuma passar nos grupos, né, nos cursos online,
que é se perguntar o que eu realmente quero. Então, se eu estou num trabalho em que eu não estou feliz, eu estou num relacionamento que eu não estou feliz, quantas vezes a gente se pergunta, né? Mas o que eu realmente quero? Sim. O que eu estou fazendo aqui? Então, quando você vai falando isso, pra mim vem de novo aquele comportamento infantil. Porque se eu estou num lugar que não é agradável pra mim, eu mesma não estou me protegendo. E se eu já tenho mais do que 16, 17, 18 anos, né? Eu no caso tenho 44, e já os adolescentes que estão migrando para a vida adulta já podem se nutrir dessa autorresponsabilidade, que tipo de comportamento eu tenho? Esse comportamento de me expor a um lugar que eu não me agrada, ele me protege? Não. Se eu não estou me protegendo, eu mesma não estou me protegendo, eu estou num comportamento infantil. Eu estou esperando alguém fazer por mim. Eu estou esperando o dia que o meu chefe vai ficar bonzinho. Eu estou esperando o milagre do meu marido mudar, porque ele é muito raivoso e muito agressivo, e ele é agressivo, e eu estou esperando o dia que Deus vai atuar para ele melhorar. Esquece! Esquece, porque é um comportamento totalmente infantil de quem ainda precisa de proteção. Lembra que eu falei antes? As crianças não têm discernimento, elas não podem ser responsabilizadas pelo que acontece na vida delas, porque tem adultos que conduzem. Quando isso não é suprido lá na minha infância, talvez eu esteja hoje, com a idade que eu tenha, ainda esperando que aquele pai disfuncional fosse funcional. Então a minha criança está lá ainda chorando as pitangas daquela realidade que não era tão boa. E a minha vida vai passando, eu estou com 40, pouco estou com 50, 60, e eu ainda estou esperando que o meu marido mude, que o chefe mude, que o governo mude e assim por diante. Que alguém resolva o meu problema. Então, o que eu quero para minha vida, o que eu gosto, o que eu aprecio, o que seria o emprego ideal? Só que essa pergunta, ela tem uma consequência. E a consequência é trabalhosa. Custa para nós pararmos e pensarmos sobre aquilo que a gente quer. É muito custoso pegar um caderno e escrever sobre a vida maravilhosa que eu poderia ter. Porque eu nem acredito que isso é possível mesmo. Vou perder tempo com isso? Ou então vem a culpa, né? Você começa a pensar, mas olha só, eu queria ter isso, mas nossa, eu não tenho, porque, né? Voltamos lá pro não merecimento. Vem tudo para aquelas, eu chamo de memórias raiz, né? O não merecimento, a culpa, a escassez, o julgamento, são memórias que elas são memórias raiz mesmo. Então a gente precisa começar a cuidar desse solo, né? Se a gente pensa em raízes, tem um solo. E como eu movimento esse solo? Como eu nutro esse solo para começar a vir outra possibilidade? Sempre vai depender só de você, né? Sempre vai depender só da gente. 100% do tempo. 100% do E assim, tempo. Conhecimento é uma ferramenta que a gente está disponibilizando aqui. Tem possibilidade, né? Pelas lives já conhece, a gente já falou sobre isso. Tem várias lá que dá para assistir. É tudo gratuito, né? O acesso. Também pode vir pessoalmente, né? Pode conversar Sim. com você, pode ligar, pode mandar perguntas, né? Pode mandar no privado, se não quiserem, de repente colocar o nome aí. Podem fazer os cursos, né? Cursos que online. são uma oportunidade, assim, você fica em casa, né? Escuta a hora que você tem tempo, ou de manhã, ou à noite, né? Ou ao meio-dia, de repente dá uma folguinha. Tem Então, assim, possibilidade, sim, né? Está acontecendo agora o curso online do Ho'oponopono. É um curso que acontece, como eu já disse das outras vezes, em 10 dias. Então são conteúdos diários. Meia hora, 40 minutos de áudio falando sobre essa postura, falando sobre o Ho'oponopono, falando como faz na prática. Se alguém que estiver assistindo gostaria de entender como chama ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, não importa em qual viés, as angulistas. Chama, elas estão chamando. Chama e me solicite uma das aulas. Tá? Eu mando uma das aulas para você entender como funciona. Hoje de manhã eu estava arrumando minha mala, que eu viajo hoje para São Paulo, e eu deixei o meu celular com os áudios do curso do Ho'oponopono que está acontecendo essa semana. E eu ouvi a aula 5, a aula 6 e a aula 7. Nesse tempo que eu fiquei organizando minhas coisas.
E, nossa, me veio tanto insight, foi tão bom eu ouvir novamente, porque quando eu tô falando é uma coisa, quando eu tô ouvindo é outra coisa. Então eu fiquei ouvindo e eu fiquei integrando de novo, e eu falo, como a gente esquece daquilo que é saudável, como a gente esquece daquilo que significa gratidão, como a gente esquece daquilo que significa respeito, como a gente esquece de perceber o que está acontecendo na minha vida real agora mesmo, porque se eu tropecei, um exemplo que eu dou na aula, se eu tropecei de manhã quando eu levantei da minha cama, e eu falo, ai que merda, bati meu pé, e fico naquela dor, e eu fico. Aí eu vou pro chuveiro, por exemplo, daí eu percebo, putz, na metade do banho o chuveiro esfria porque ou caiu a chave, ou queimou o negócio. Eu tô dando exemplo assim, porque isso acontece na vida de todo mundo, né? Ou eu vou me enxugar, esqueci de pegar a toalha, agora eu vou ter que sair tudo molhado do banheiro, e eu peguei o pé que eu bati, o chuveiro que esfriou, a toalha que eu esqueci, mas o meu dia tá uma merda, acordei com o pé esquerdo. Aí eu saio de casa, vou pro trabalho e encontro um motorista que me fecha. E eu não me dei conta que tudo que eu precisava fazer era perceber o primeiro movimento. O que aconteceu no primeiro momento? Bati o pé na cama, opa, minha vibração tá baixa. O que isso quer dizer? Que eu preciso elevar a vibração. E um dos recursos, falando de Ho'oponopono, é eu te amo, por favor me perdoe, eu sinto muito, sou grata. Obrigada, dedinho, te sinto muito pela dor, mas você me trouxe a oportunidade de elevar a minha vibração. Aí não vai acontecer nada no chuveiro, nem com a toalha, nem com o motorista, nem com a vaga que eu não tô achando. Tudo vai se movimentar a partir da minha vibração. Quer dizer, é sempre um efeito cascata. É um efeito cascata. Vai depender da gente como é que a onda vai bater. Ah, Gra, mas eu esqueci a toalha, e como assim? Vai acontecer uma mágica? Alguém vai bater na porta e vai falar, meu bem, você esqueceu a toalha. Você vai chegar no estacionamento, alguém vai estar saindo para você pôr o carro. Então, é isso. Mudar a vibração por ter consciência é isso. E é possível para todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas. Então esse conhecimento não tem distinção de idade, nem de sexo, nem de valores, de nada, porque isso é comum de todo ser humano. E nem mesmo de conhecimento, né? Não. Porque cada vez que você escuta, você vai estar num nível. E cada vez que você escuta, alguma coisa diferente vai acionar. Quando eu falo do Ho'oponopono, eu mesma produzi todo o conteúdo do curso. Eu mesma gravei o curso. Eu ofereço isso. Quando eu ouço, algo novo se completa toda vez dentro de mim. Eu posso ouvir a mesma aula 5, 6, 10 vezes que vai acontecer algo diferente dentro de mim. E isso custa atitude, custa trabalho, custa investimento de tempo, custa você decidir o que você quer para sua vida a partir de agora. O que eu quero para minha vida a partir de agora? Eu vou continuar culpando meu marido, vou continuar culpando o governo, vou continuar culpando os meus pais, vou continuar culpando a casa que eu não gosto. E esperando, né? Esperando alguma coisa, um milagre acontecer. Então, eu vivia essa espera. Essa casa onde eu moro aqui era uma casa que eu não gostava. Eu ficava me sentindo desconfortável quando eu pensava em vir morar aqui. Eu me sentia muito desconforto. Eu me sentia muito desconfortável. E o que aconteceu? Conforme eu fui integrando esse conhecimento, todo esse conhecimento do Ho'oponopono, da postura sistêmica, de tudo isso que embasa as constelações, das consciências, que é bem importante também, algo novo foi se mostrando. Hoje, quando eu olho ao meu entorno, eu aprecio o lugar que eu moro. O lugar não mudou, a casa continua a mesma, os defeitinhos que tem na casa, eles são os mesmos, mas o meu jeito de lidar com isso mudou. Mudou tanto, que logo eu vou me mudar para minha casa nova, que é aqui também, mas é pertinho daqui. Logo vocês vão conhecer um dos ambientes, porque a gente vai gravar lá. Mas assim, eu tenho plena consciência do que o que está se mostrando na minha vida hoje é um resultado da minha mudança interna. Quando você deixou de resistir. Quando eu deixei de resistir, de criticar, de julgar, de reclamar da minha vida do jeito que ela era, da janela torta, do negócio mal feito, de ter um banheiro para a família inteira.
Nossa, que bom que eu tenho esse banheiro, que bom que eu tenho uma casa que me acolhe, que bom. Então é uma mudança interna. Não é assim, tá? É consciência, é perceber. Se ainda tem memória, eu acordo de mau humor. Se eu tô acordando de mau humor, tem memória. Então eu preciso ir lidando com essas memórias. E aí o entorno vai sendo impactado por essa nova informação e algo novo vai se mostrando. Por exemplo, não tinha flores aqui. Na nossa frente tem muitas flores. Aqui tem flores. Lá dentro da minha casa tem flores. Tem flores plantadas por todos os lados. Foi uma construção. Tá florido agora, por quê? Porque faz um bom tempo que eu tive um movimento de plantar. Claro. Agora, se eu fico... isso aqui é um lixo, essa casa não presta, porque ninguém faz nada, porque eu queria mesmo estar morando na casa nova, e eu, ó o que acontece com o corpo. Vai se diminuindo sempre. Vamos mudar, vamos limpar, vamos usar o conhecimento para mudar essa estrutura interna, que daí o externo também vai mudar. Dá trabalho, mas a gente tá aí pra isso mesmo, né? De alguma maneira você vai ter que trabalhar, então por que não trabalhar pra melhorar? É melhor tomar uma atitude logo, com a idade que você tem agora, porque a vida passa. A vida passa. Eu comecei tarde. Eu comecei nesse conhecimento com 29. E eu não sabia dessa amplitude. Não porque não tinha oportunidades, porque não tinha chegado a minha hora ainda. Então não importa quantos anos que você tem. Tá entrando em contato com isso, pega tudo pra você. Claro, aproveitem, né? Essa Suga tudo, toma tudo, põe pra dentro isso. Vá buscar mais, até que você vai experimentando outra coisa. E vai acontecer. Exatamente. Não tem como não acontecer. E lembrar, né? Eu sou prova viva. E lembrar que existe um percurso. Então, não foi do dia pra noite que eu decidi amar essa casa e a minha outra casa se manifestou assim. São anos de experiência. Eu tô quebrada, minha vida financeira tá uma merda. E eu tenho raiva que eu não tenho dinheiro pra nada. Não é de hoje pra amanhã que a minha vida financeira vai mudar. Por quê? Eu preciso reestruturar. Eu preciso dedicar tempo em saber onde está indo o dinheiro, quanto eu ganho, qual é o meu custo fixo. Por quê? Isso vai tempo e isso exige o trabalho. E o que a gente faz? Amanhã eu faço. Mês que vem eu vou pôr todas as minhas contas no papel. Quando o meu salário aumentar, aí eu vou começar a ter mais fluidez. Mentira. Desculpas. Sempre desculpa. Sempre Assuma agora a responsabilidade pra você. É importante saber que assim como a solução não é do dia pra noite, a gente não chegou onde chegou do dia pra noite, né? Quando você tá acima do peso, você não engordou tudo na noite, né? Que você dormiu, você acordou magrinho, acordou gordinho. Você teve um processo, né? Assim como é um processo pra perder também, né? Então, só que tudo vai depender sempre do primeiro passo e da gente, né? Que você sempre fala, autorresponsabilidade. Então eu convido vocês, eu convido mais pessoas. Se isso faz sentido pra você, compartilha essa live. Entra lá no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube. Nós temos um canal do YouTube, Graciele Reimangato. Entra lá, curte a página, assista os vídeos. Tem vários vídeos de postura sistêmica, de Ho'oponopono. Tem algumas aulas disponíveis lá, tudo gratuito. É só entrar lá. Por favor, curtam lá a página, porque a gente está se movimentando nessa ferramenta que é a internet de uma forma mais pontual. A Rô se dedica tanto em possibilitar que isso aconteça. Então vocês também são convidados a contribuir com a gente para que isso chegue em mais pessoas. Exatamente. Porque é importante, a gente precisa mudar esse inconsciente coletivo. Não dá para ficar nos 97% e só 3% de consciência. Vamos aumentar essa margem de porcentagem saudável. E cada um pode contribuir. Claro, e melhorar a própria vida, né? Olha só que boa consequência, né? Gente, domingo no Jornal Paraná tem a edição do Caderno de Saúde, na qual a Graciele sempre faz uma coluna super divertida para ler, tem dicas, tem algumas vezes tem alguns puxões de orelha, mas é bem importante que ela fala ali. E quarta-feira, semana que vem, a gente está aqui de novo, 11 horas. Tem dúvidas, quer me mandar contato, quer falar com a Graciele, podem enviar por aqui mesmo de canal que a gente vai fazer chegar até ela.
Obrigada, Carla. Obrigada a vocês. Obrigada, meninas. Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau.